Fala galera focada, beleza? Eu sou João Estrela do Foco Cirúrgico e hoje vamos falar sobre 5 perguntas que vão fazer a você durante uma laparoscopia. Então, se você não segue o canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho, encaminha para o seu colega que vai entrar em cirurgia com você e vamos nessa. Vamos lá, focado. Então, você vai participar de cirurgia no centro cirúrgico, tem que ficar ligado, porque laparoscopia é uma realidade já há muito tempo na maioria das especialidades. A laparoscopia surgiu lá por 1900, quando começaram a introduzir as óticas e tentando fazer cirurgias cada vez minimamente invasivas. Inicialmente foi como um método diagnóstico e foi evoluindo até que na década de 80, 90 começou de fato a se popularizar e ser uma via de acesso para procedimentos cirúrgicos de fato. Então hoje em dia é muito difícil você entrar no centro cirúrgico e não ter alguma cirurgia laparoscópica acontecendo. Nas primeiras cirurgias é fundamental que você saiba pelo menos o básico. E aqui a gente selecionou 5 tópicos que de fato alguém vai lhe perguntar e você não vai passar vergonha porque você é focado e tá ligado no conteúdo. Beleza? Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual é o primeiro passo para a realização de uma laparoscopia? Pergunta capciosa, né? Sempre tem aquela primeiro passo, sempre vai ter um primeiro passo. Mas obviamente preparo de material, tudo isso. Mas para você fazer uma laparoscopia, não existe laparoscopia sem cavidade, sem espaço. Então o primeiro passo é a confecção do pneumoperitônio. Que é isso? Pneumoperitônio é quando a gente insufla a cavidade abdominal com gás, onde há a distensão e a formação de uma cavidade. O peritônio, ele é uma lâmina que recobre os órgãos e que, na verdade, cria-se um espaço ali virtual, onde os órgãos estão deslizando. Quando a gente insufla, a gente injeta ar nessa cavidade, há um distanciamento da parede abdominal, do peritônio, das vísceras, né, dos órgãos, que a gente vai precisar visualizar ou vamos precisar atuar de forma cirúrgica. Então, o primeiro passo para a realização de uma laparoscopia é a confecção do pneumoperitônio. Isso pode ser realizado de forma aberta, onde há uma incisão e a gente injeta o gás diretamente, ou através do que a gente chama de agulha de Veres, que é um tipo de instrumento, uma agulhinha que a gente introduz no abdômen, evitando acidentes nasais ou perfuração de qualquer tipo de órgão e injeta o gás através dessa agulha. A segunda pergunta que podem te fazer é: beleza, você vai fazer um pneumoperitônio. Qual gás é utilizado na confecção do pneumoperitônio? Já parou para pensar nisso? Pois bem, não é qualquer gás que a gente pode utilizar. Precisamos de um gás que seja inerte, que seja pouco absorvido pelo organismo, que seja barato e principalmente que não seja danoso, inflamável ou que irrite os órgãos. Vocês conseguem pensar em algum gás? O CO2 tem todas essas características e é o que é utilizado para a confecção do pneumoperitônio. Então, sempre que você for observar naquelas réguas na parede do centro cirúrgico, a gente vai perceber que tem ar comprimido, gás carbônico, CO2 e oxigênio. Se você parar para perceber, os encaixes são diferentes. Isso tem um porquê, tem um objetivo, que é exatamente garantir a segurança de que ninguém vai conectar um insuflador no oxigênio, porque o oxigênio é inflamável, o CO2 não. Então, a gente consegue fazer uma cirurgia com segurança e com pouco menos dano para o paciente nesse sentido. Beleza? Então já fica ligado, gás carbônico é o que a gente utiliza para a confecção do pneumoperitônio. Sempre bom ficar ligado também na pressão que a gente utiliza para isso. Normalmente a pressão de segurança que utilizamos para uma boa visualização e para evitar repercussões hemodinâmicas é uma pressão entre 10 a 15 milímetros de mercúrio na cavidade. Fechado? Terceira pergunta. Quais são os órgãos que conseguimos visualizar durante uma laparoscopia? Essa pergunta é muito importante para você entender a anatomia e a forma como se relacionam os órgãos. De uma forma direta, os órgãos que você consegue visualizar, obviamente sem mexer em nada, né, sem fazer nenhuma dissecção, são os órgãos intraperitoneais, ou seja, aqueles que não estão no retroperitônio. Quais órgãos são esses?
Então a gente consegue ver diafragma, estômago, fígado, baço, intestino delgado, partes do intestino grosso, né, exceto o reto, parte da bexiga, a parte intraperitoneal da bexiga, nas mulheres também útero e parte da vagina. Então se liguem que órgãos como a parte anterior da bexiga, como rins, aorta, como por exemplo parte do duodeno, eles estão retroperitoneais. Então você não consegue visualizar isso claramente. Quarta pergunta: qual a primeira coisa que você tem que se atentar quando introduzir a câmera no abdômen do paciente? Então, a laparoscopia deve ser uma cirurgia muito segura. Então, a gente sempre preza pela segurança e visualização adequada das estruturas. A primeira coisa que você deve fazer assim que introduz a ótica é a visualização de qualquer tipo de acidente de punção. Então, durante a confecção do pneumoperitônio, você faz ele às cegas, né? Se você não faz ele aberto, você faz com agulha de Veres, ou enfim, introduzindo um trocarte naquela região. Sempre há o risco de alguma lesão de alça, lesão de vaso, alguma aderência que estivesse porventura presa ali na parede e acabou sendo perfurada. Então, ao colocar a ótica, preste bastante atenção se existe algum tipo de lesão, porque esse é o momento crítico que você deve identificar e corrigir. Então, sempre faça um acesso bastante seguro, bastante metódico para evitar esse tipo de acidente. Mas, ao introduzir a ótica, sempre busque por qualquer acidente de punção. Quinta e última pergunta. Pode parecer que é uma coisa simples, mas quando introduzimos a ótica, nós temos diferentes tipos de visão. Costumam perguntar qual tipo de ótica está sendo utilizada na laparoscopia. Você focado já vai ficar ligado que existem dois tipos principais de ótica que utilizamos na laparoscopia. É a ótica de 0 grau e a ótica de 30 graus. Qual a importância desses dois tipos de ótica? É a forma como você está vendo as estruturas. A ótica de 30, como o próprio nome já fala, ela tem uma angulação de visão de 30 graus. Então, por mais que a ótica esteja de frente para a estrutura, ela vai ter um campo de visão a 30 graus. Então, isso permite que você navegue pela cavidade, conseguindo ter um ângulo de visão maior. Por exemplo, se você quiser ver a própria parede do abdômen, como por exemplo numa cirurgia de hérnia, você pode utilizar a ótica de 30 como um recurso, virar ela de cabeça para baixo e observar ela numa angulação de 30 graus para cima. Isso facilita a visualização de estruturas. Da mesma forma, quando você está utilizando pinças laparoscópicas e que algumas vezes podem estar na frente do seu campo de visão e você quer ter uma visão um pouco mais lateral, você pode utilizar esse recurso para dar uma angulada na sua visão e ver ao lado lateral as estruturas. É como se você estivesse fazendo uma virada de cabeça dentro da cavidade do paciente. Já a ótica de 0, ela não permite esse tipo de recurso, mas ela facilita naqueles casos em que você precisa ter uma visão direta em linha com a estrutura que você está trabalhando. Então você já fica ligado que na ótica de 0 não há a possibilidade de recurso e na ótica de 30 você pode fazer esse recurso, né, nos 360 graus, a depender do local onde você queira visualizar, facilitando a sua cirurgia, facilitando a sua laparoscopia. E como é que você identifica isso olhando de cara? Ela tem, de fato, na ponta da ótica, uma pequena angulação. Basta olhar. Fechado? Então, focado que é esperto, que ficou ligado nesse vídeo, não vai passar vergonha nas primeiras laparoscopias que entrar e já vai ficar ligado, dando show nas suas primeiras cirurgias. Segue o foco e vamos para os próximos vídeos. Já fica ligado nessas recomendações que temos aqui. Valeu, focado!